Existem basicamente 3 tipos de filme que o Will Smith topa fazer hoje em dia. O primeiro tipo é aquele filme de ação, aventura, fantasia, que às vezes tem um diretor badalado associado ao projeto e que vai dar pra ele a oportunidade de fazer um personagem que é mais um personagem de ação do que propriamente construir um personagem dramático. E se ele puder associar esse filme a algum objetivo pessoal, por exemplo, alguns anos atrás, uma década mais ou menos atrás ou menos, era inserir os filhos dele no mercado, na indústria também, melhor ainda. E é nesse grupo que eu vou colocar filmes como Depois da Terra e como o Projeto Gemini, e eles costumam variar de qualidade. Alguns são um pouco melhores, outros são um pouco piores. O segundo tipo de filme que o Will Smith topa fazer é um tipo de filme de nostalgia dos filmes que ele fez nos anos 90 e que alçaram ele pro estrelato. Então ele fez um Bad Boys novo, ele fez um Homem de Preto novo recentemente, e esses filmes costumam ser medianos porque, por mais que eles não sejam tão bons, eles empalideçam diante dos originais, nos quais o Will Smith estava no auge da forma e que tinha o frescor da novidade nesses projetos também. É claro que eles têm um componente de nostalgia, de saudosismo, que acaba tornando as experiências um pouco divertidas. E o terceiro tipo de filme que o Will Smith costuma topar fazer em Hollywood hoje em dia é um tipo de drama bem meloso, bem sentimental, em que ele vai interpretar um papel que é quase uma figura de Jesus Cristo, né? Em que ele vai, através do auto-sacrifício, conseguir grandes coisas, e aí ele interpreta esses filmes normalmente com o queixo bem projetado pra frente, os olhos amendoados e lacrimosos, e os personagens dele costumam ser bem hagiográficos, né? Não tem muito espaço pra complexidade, pra ambiguidade, são os personagens bonzinhos e que se sacrificam pelo bem da humanidade ou das outras pessoas, e aqui eu vou colocar filmes como Beleza Oculta, por exemplo, Sete Vidas também, que eu acho que é o exemplo maior desse tipo de filme, apesar de já ter um pouquinho mais de 10 anos. E esses filmes costumam ser, e aí eu tava procurando um termo técnico pra usar aqui, deixa eu pensar, esses filmes costumam ser uma merda. E aí eu vou perguntar pra vocês, qual dos 3 tipos de filme vocês acham que o novo filme protagonizado pelo Will Smith, que se chama King Richard, e que no Brasil recebeu o título de King Richard Criando Campeãs, é? Só pra vocês saberem um pouquinho sobre a história do filme, o filme se passa ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, em que o Richard do título, que é o pai de 2 mulheres que vocês conhecem bem, a Venus e a Serena Williams, que se tornariam 2 das maiores tenistas profissionais da história do esporte, e o filme gira em torno da luta, da persistência desse cara pra fazer aquelas 2 meninas se tornarem grandes tenistas. Então a primeira parte do filme é mais focada nas dificuldades da vida deles, né, e também do contexto violento que eles passavam nos bairros em que moravam, né? Então tem várias cenas em que o protagonista, vivido pelo Will Smith, o Richard, é agredido. E a segunda parte do filme vai lidar um pouco mais com o começo da carreira, principalmente da Venus Williams, que é vivida no filme por uma garota muito talentosa chamada Sanya Sidney. E aí está um dos principais problemas do filme. Eu acho que tem 3 problemas. Eu falei um pouquinho do Will Smith no começo desse vídeo, porque é claro que esse tipo de filme é um tipo de filme que atrai muito ele, porque, como eu falei antes, isso lembra um pouco daquilo que ele faz com os filhos dele, que é agenciá-los desde praticamente a barriga da mãe para se tornarem pessoas muito famosas e muito ricas. E não só ele compõe esse personagem e o roteiro trata esse personagem de uma forma hagiográfica, trata ele como o grande responsável pelo sucesso das 2, e se você duvida disso em algum momento do filme, espera pra ver os letreiros finais quando o filme acabar. É óbvio que eu não vou dar spoiler, e é óbvio que esse filme não tem muito spoiler pra dar, pra vocês verem como o filme realmente enxerga aquele homem como o principal responsável pelo sucesso delas, e na verdade quem deveria receber esse crédito são as próprias meninas. Então o filme pega uma história real de 2 mulheres negras que se tornaram grandes naquilo que elas fazem e que influenciaram milhões, bilhões de pessoas talvez, e transforma elas em coadjuvantes da história que pertence a elas, porque por mais que esse cara, que o Richard, que o pai delas, tenha tido alguns efeitos positivos na vida delas, e também tem alguns efeitos muito negativos, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, e por mais que ele tenha, claro, ajudado elas a chegar lá, não significa que todo mundo que chega lá foi muito ajudada pelos pais, ou o contrário. Na verdade, o principal fator que determinou o sucesso das 2 é o talento delas, e aí você pode discutir se é talento, ou se é treino, perseverança, ou uma combinação dessas coisas, mas isso é delas e não dele. Então, ele não deveria ser o protagonista desse filme. Quem deveria ser o protagonista desse filme é a Venus Williams. E como eu falei anteriormente,
anteriormente, o Will Smith, além de ele estar se colocando, porque ele é produtor executivo do filme também, ele sempre produz recentemente os filmes dele, então ele também tá se colocando como protagonista de uma história que não deveria ser protagonizada por aquele homem, quanto também ele tá vivendo esse cara de uma maneira hagiográfica, e também é aquele tipo de personagem que o Will Smith faz nesse terceiro tipo de filme que eu citei na introdução dessa crítica, em que ele é um cara que se sacrifica e que sofre muito e que tenta despertar a sua pena. Não é nem a sua identificação, não é nem a sua empatia, a sua simpatia, mas é a sua pena. Ele se faz de coitado o tempo todo, tanto que isso é um ponto importante. Ele se faz de coitado pro espectador e pras filhas. Então esse personagem, pelo menos do jeito que a gente vê no filme, ele tá sendo tratado pelo filme ao redor como um grande homem, mas o que a gente vê nas atitudes dele é um cara manipulador, é um cara extremamente chantagista, e é um cara que chega um momento do filme, por exemplo, gente, que, pensem comigo, depois de 14 anos da vida dessas meninas, em que elas já perderam boa parte da infância, porque essa é a realidade, treinando exaustivamente para chegarem àquele nível de qualidade no esporte. Quando a Venus está às portas de fechar um contrato milionário aos 14 anos de idade, sem nunca ter jogado uma partida profissional, aí ele puxa o freio, porque eles já têm casa, eles já têm salário, eles já têm emprego, eles já têm uma vida muito confortável, dadas pelo novo empresário e pelo novo técnico. Ele já é uma celebridade, porque quem aparece na mídia é ele, não ela. Mas agora que ele vê que quem vai brilhar é ela, e ela pode atingir níveis que ele jamais vai atingir, aí ele, opa, não, agora é a hora da gente segurar, porque se ela for profissional, ela pode cair nas drogas, ou então ela pode perder a infância. Mas calma, ela tem 14 anos, você não pensou nisso até agora? Então esse cara é um cara manipulador, ele é um cara muito egoísta, que o filme tenta convencer a gente de que ele tá fazendo tudo aquilo por sacrifício e não por benefício próprio. E é aí que entra o terceiro ponto, além da interpretação estereotipada, rasa do Will Smith, e também dessa questão do protagonismo do filme tá errado, tá com foco errado. O terceiro ponto que eu acho que é muito problemático, talvez seja o mais problemático do filme, é que ele deixa de problematizar um assunto que já é problematizado. Ele tenta fingir pra gente que não existe nenhuma discussão nos Estados Unidos hoje em dia, por exemplo, nos documentários, na mídia, inclusive na justiça, em alguns casos, em relação a essa indústria que existe de pais e mães que veem oportunidade de melhora de vida pra família inteira nos filhos muito pequenos e realmente exploram esses filhos pra benefício, tá bom, vai ser deles também, mas pra benefício próprio, fazendo justamente isso, né? Roubando a possibilidade deles serem crianças normais, comerem porcaria como toda criança quer, terem amigos e irem a festinhas como toda criança quer, pra treinarem 6, 8, 10, 12 horas por dia pra viver um sonho que não é deles, é um sonho do pai ou da mãe, aqui no caso do pai. E eu não acho que o filme deveria ir pro outro lado, sabe? Não deveria pintar esse cara como um monstro. É claro, como eu falei antes, que ele fez algo pelas filhas que levou as duas a um status de vida que elas jamais poderiam sonhar, claro, com a ajuda dele. Porém, o filme em nenhum momento problematiza o outro lado da moeda, que é algo que é problematizado hoje em dia. E eu recomendo, se vocês estão interessados em saber um pouco mais desse assunto, como isso se tornou uma indústria nos Estados Unidos mesmo, de agenciamento de menores para virarem esportistas de alto nível, o documentário Trophy Kids, que é fácil de vocês acharem e acho que vocês vão entender melhor o que eu tô falando. E aí eu vou fazer duas observações. Uma observação que eu acho importante falar aqui é: se você se emocionou com o filme, se o filme é emocionante, se o filme te moveu, isso não significa necessariamente que o filme é bom, porque emocionar o espectador, gente, é muito fácil, ainda mais num filme de esporte. Aquela última parte do filme, o terceiro ato do filme, em que tem os primeiros jogos da Venus Williams, é claro que são emocionantes. É claro que eu tava torcendo pra Venus vencer, porque eu não lembrava exatamente da história, claro, né, se o primeiro jogo dela, que ela começa perdendo ali, ela ia virar ou não. Também não lembrava se ela ia ganhar da campeã mundial da época, que é a segunda adversária que ela enfrenta, e eu torci, é claro que eu me envolvi. Inclusive, esse final do filme é o primeiro momento, quando o filme já tava acabando, que a Venus começa a ganhar um pouco mais de protagonismo, e já é, convenhamos, tarde demais. Mas como eu disse, emocionar você é fácil, e os realizadores, o diretor, que é um cara chamado Reinaldo Marcus Green, e também o roteirista, o diretor de fotografia, a montagem do filme, é claro que sabem fazer esse tipo de construção narrativa que vai fazer você se envolver sentimentalmente com o projeto. Mas isso não significa que o filme é bom, e eu acho que o crítico tem que ser aquela pessoa que vai pensar. E é claro que todo mundo pode fazer isso. Você pode assistir o filme, você pode se emocionar, mas ao mesmo tempo racionalizar e perceber que os métodos que o filme tá usando pra te envolver não são necessariamente novos, não são necessariamente
necessariamente originais e não são necessariamente honestos, que é o caso desse filme aqui, que inclusive falsifica alguns fatos históricos e também torna as coisas muito mais preto no branco, muito mais estereotipadas do que deveria, e isso em todas as áreas. Eu vi até algumas entrevistas do personagem na vida real, depois que o filme acabou, e o Will Smith, que tem aquela mania, né, a construção de personagem dele aqui, que é de errar todas, absolutamente todas as concordâncias verbais pra mostrar que aquele cara é humilde, e é todas mesmo. É claro que quando você vai assistir uma entrevista do cara na vida real, ele erra muitas e acerta muitas, então ele tá tentando, até de uma maneira que poderia ser vista como um pouco preconceituosa, fazer esse cara menos letrado do que na verdade ele era. Então tá tudo bem se emocionar com o filme e ao mesmo tempo questionar a maneira que o filme foi construído. E a segunda observação, o PPS, é que o fato de eu falar aqui, explicar por que esse filme é um filme estúpido, não significa que quem gostou do filme é estúpido. Então, uma coisa é você descrever o filme, argumentar, pensar, questionar o que o filme tá fazendo. Outra coisa é você julgar quem gostou. Então tá tudo bem você gostar do filme, não gostar. Eu quero ouvir aqui embaixo, escreve pra mim, né, você gostou, não gostou, por quê? O mais importante é o porquê. O que te fez gostar do filme? Ou o que não te fez gostar do filme? Você concorda, discorda dos pontos que eu apresentei nessa crítica? Eu te abri, assim, os olhos pra alguma coisa que você não tinha visto? Você tem uma outra perspectiva pra me oferecer? Coloca aqui embaixo que todos os comentários vão ser lidos, vão ser respondidos, vamos continuar discutindo sobre o filme, mas é claro que qualquer ofensa pessoal a mim, assim como eu não fiz nenhuma a você, vão ser imediatamente excluídos, silenciados, e você vai achar que tá comentando e todo mundo tá vendo e vai estar oculto. Como eu falei anteriormente, o King Richard chega no final e dá um pouco mais de protagonismo a Venus Williams, que deveria ser a protagonista do filme inteiro, e se esse filme fosse ter uma continuação, que eu não acho que vai ter, e essa continuação fosse voltada pra personagem dela, a partir dali, eu estaria dentro, eu estaria super disposto, super afim de assistir. Se for sobre esse sujeito que protagonizou esse filme, eu passo. Hoje eu vou ficando por aqui, um abraço, tchau.